Eu me formei em 2022, então eu iniciei a faculdade em 2018, estudei em Bauru, para quem não sabe, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. E aí, quando eu me formei em 2022, eu acho que eu estava como a maioria das psicólogas, né? Um pouco perdida, não sabendo exatamente como eu ia começar a minha carreira ali. E aí, como eu estava nesse processo de voltar para minha cidade, e aí foi também um ano que eu me formei em novembro e já voltei para ir morar com meu namorado, então eu falei assim, bom, vou deixar para pensar isso em 2023, quando o ano aí virar, e eu penso o que, que vai ser. Até porque, na minha cabeça, não fazia sentido alugar uma sala, sendo que eu não era conhecida aqui, não tinha demandas ainda de pacientes, não sabia exatamente se eu queria fazer ainda uma pós-graduação, eu sabia que eu queria estudar, mas não sabia o quê, né? E aí teve uma grande surpresa na minha vida, que em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Então foi naquele momento que eu estava recém-formada, com um relacionamento estruturado, mas não com a minha vida financeira estável, né? Então foi um grande choque, uma grande virada de vida aí. E aí, nesse primeiro ano de formada, eu acabei focando esse momento na minha maternidade. Então, eu atendi uma paciente ao longo de 2023 inteiro, cobrando R$ 100 a sessão, ou seja, R$ 400 por mês eu ganhava. E foi um momento bem assim vulnerável, né, para uma mulher que está recém-formada, considerando aí que a gente quer muito focar na carreira, principalmente quando você investe um tempo na sua faculdade, né? E naquele momento eu me vi dependendo ali do meu namorado, da minha família, para me ajudar financeiramente, né, para a maternidade, para minha carreira em tudo, né? Então foi nesse momento assim que muitas coisas transformaram que não estava ali na minha expectativa, né? E aí a realidade foi bem diferente. E aí eu me dediquei nela com muita calma, assim. Então a minha filha nasceu e aí só com 6 meses dela eu comecei de fato, eu retornei, na verdade eu reiniciei, né? A minha vida profissional, né? E aí eu comecei o Instagram de novo. Então foi mais ou menos em março de 2024 que eu retomei o Instagram com um nicho já fechado, né, falando com a pessoa que eu queria conversar mesmo, né, direcionando os conteúdos de forma com que eu comunicasse com clareza ali qual era o meu trabalho e a demanda que eu ia atender na clínica. Então foi nesse momento que começou a virada de chave. Aí, em abril de 2024, eu conheci o Psiprotagonista. Eu sou amiga da Bianca, uma das nossas líderes aí maravilhosa, e ela me falava sempre do Psiprotagonista. E aí, quando eu vi o resultado dela, né, eu me interessei. E aí, quando foi o aniversário da Cami, eu falei, não, agora eu vou investir nessa parte também, já que eu preciso de ajuda, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso ter um resultado aí, até porque então eu não tinha pacientes por indicação, então ali o posicionamento já começou a mudar bem sutilmente, assim. E aí, quando eu entrei no Psi Protagonista, em abril, aí em maio eu fiz um evento presencial aqui em Piracicaba. Eu sou a idealizadora da mobilização piracicabana pela saúde mental materna. E aí eu até brinquei com a Cami na nossa reunião, que eu fui direto ali no tráfego pago para conseguir impulsionar os meus conteúdos. E naquele momento meu Instagram começou a crescer. Então, de mais ou menos umas 300 pessoas, eu já fui para 3.000 pessoas, porque esse evento mobilizou muita gente aqui na minha cidade e já comecei a ficar um pouco conhecida. E depois eu comecei a dedicar, então, de fato, às aulas do psiprotagonista, a fazer os conteúdos com mais clareza, com mais posicionamento. Mas, assim, nesse momento, com muita calma, porque eu também não tinha o mesmo tempo de outras mulheres que não eram mães, né? São muitas demandas. Então, assim, a minha filha vai para a escolinha da meio-dia 5. É o tempo que eu tenho para resolver a minha vida, para trabalhar. E aí, até o próximo semestre desse ano, eu imagino que ela vai conseguir ir já no período semi-integral para conseguir ampliar a minha agenda, porque ela já está ficando apertadinha. E aí foi nesse momento que as coisas começaram a mudar realmente. E eu lembro que naquele primeiro ano de formada, em 2023, eu tinha um sentimento que me acompanhava ao longo do ano inteiro, que apesar de estar vivendo muito feliz naquele processo de gestação, eu sentia que eu estava ficando para trás. Eu olhava para os meus colegas recém-formados e eu falava, nossa, eles estão ali montando sala, estão ali fazendo pós-graduação, estão ali atendendo, e eu estou aqui com um paciente a R$ 100 a consulta, sem me dedicar, sem sair do lugar, né? Sendo que hoje eu olho para eles e eu já estou bem mais à frente, né, por conta do psiprotagonista. E assim, essa comparação, a gente tem dois caminhos para ela, né? Ou então ela paralisa a gente ou ela impulsiona a gente. E aí foi nesse momento que eu tive que adaptar a minha realidade com aquilo que eu tinha, né? Então eu tive que colocar a minha rotina dentro do meu trabalho. Então foi quando eu vi o Instagram como parte do meu trabalho, e o psiprotagonista ensina isso muito bem, né? E aí foi nesse momento que eu acredito que tudo começou a ser mais leve para mim, porque como eu vou ensinar
para a minha persona, para minha seguidora, para minha paciente, que ela não precisa dar conta de tudo sozinha, sendo que eu estava tentando dar conta de tudo sozinha, né? Então, não é essa transformação que eu quero para ela. Na verdade, é mostrar que ela pode ter autocompaixão, ela pode aceitar a realidade dela da forma como ela está vivendo, né? E que ela pode usar aquilo a favor dela. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Então, realmente ser a minha persona transformada, né? Não só com as ferramentas que eu tinha como na minha profissão, na minha carreira, como a minha própria terapia, né? Foi isso que foi me ajudando a enxergar isso de uma maneira muito mais clara. E aí foi nesse momento também em que eu comecei a ter aquelas mudanças sutis. Então, a minha comunicação, a minha postura, mostrar também com muita leveza como eu lido com aquele momento que eu tô vulnerável, que eu tô passando por um desafio com a minha filha. E aí é muito engraçado, porque um momento desafiador eu posso transformar ele não só ali num conteúdo, como também para me conectar com aquelas seguidoras, aquela persona, né? Então, olha, eu comecei, quando minha filha estava com 6 meses, eu estava cobrando 130 a sessão. E aí, quando eu fui para o evento presencial do Psi Protagonista, no meio de 2024, eu já subi para 150 assistindo as aulas do Psi Protagonista. Depois do evento presencial, eu já tomei coragem, já subi para 170. Então, ali em novembro, eu tinha 4 pacientes pagando a 150 e as que chegavam já estava cobrando 170. E aí, a grande virada foi dezembro e janeiro. Aí, de dezembro para janeiro, eu tripliquei ali a minha agenda e comecei a cobrar R$ 200 a sessão. Então, foi quando eu consegui perceber também o meu real valor, né? O quanto meu trabalho que estava sendo feito ali, porque quando a gente se pega nesse ciclo de comparação, então, mas será que eu já estou no nível daquela outra psicóloga que está aparecendo com mais frequência, com mais constância, né? Entendendo que a forma como eu conheço a minha persona e a forma como eu me apresento para ela também tem um valor muito grande, né? Então, mostrar toda essa experiência memorável para a minha paciente. E aí, em janeiro, então, eu tripliquei a minha agenda, aumentei o meu faturamento e já estou cobrando aí R$ 200 a sessão. Em novembro de 2024, eu cheguei num ponto que você me viu aqui falando com muita alegria das minhas fases do meu processo, né? E chegou um momento em que eu também duvidei de mim mesma. Então, não pensem que eu não senti essa emoção e esse momento de vulnerabilidade, fragilidade até com a carreira, né? Não é algo que a mulher vive só ali na maternidade, os desafios. Então, chegou um momento em 2024, em novembro, que eu me inscrevi para uma vaga como psicóloga hospitalar na Unimed, aqui de Piracicaba. E eu fui chamada para uma entrevista. E aí era um trabalho que você trabalhava 6 dias na semana, por 9 horas por dia, dentro do hospital, e recebia 3.500 por mês. E aí eu fui para essa vaga e eu falei assim, bom, será que vale a pena? Porque em novembro eu estava recebendo R$ 3.000 ali com 4 pacientes, né? E eu fui ponderando muito aquilo, né? E conversava com o meu noivo, eu falava, e aí, o que você acha? E colocava na balança a questão do horário, da carga horária, de ver minha filha e de ter aquela flexibilidade na rotina. E aí vinha o psicoprotagonista e falava assim, mas não é isso, né? O psicoprotagonista não me mostra isso. Eu tenho que acreditar em mim mesma. Então teve um momento em que eu duvidei de mim. E aí, quando eu fui para a entrevista, eu fui essa pessoa que eu sou aqui, conversando com ela. Eu falei da minha especialização e de toda a minha trajetória. E a psicóloga, coordenadora da Unimed, falou assim para mim: Nossa, mas você tem uma empolgação para falar do seu trabalho, né? Por que você está aqui? Ela falou assim para mim. E aí eu parei para pensar, eu falei: Realmente, por que eu estou aqui? Né? Eu só não cheguei no meu lá ainda, mas por que eu estou fazendo aqui, né? E ela falou: Por que você está querendo fazer a transição de carreira? Por que você quer virar psicóloga hospitalar e tá aqui com a gente? E eu falei: Não, mas eu não quero. Eu falei para ela: Eu acho que eu queria, na verdade, fazer os dois ao mesmo tempo para conseguir faturar mais logo. Só que, na verdade, não era isso que eu precisava. E aí, lá naquela entrevista, eu tive esse insight, né? Então, eu saí de lá e eu falei, não, eu tô no caminho certo. Eu só talvez não tenha enxergado ainda aquele resultado, né? E é muito difícil a gente comemorar essas pequenas vitórias. Então, olha só, eu tenho certeza, aí voltando naquele momento de 2023 em que eu falei, eu me senti para trás em comparação aos meus colegas da faculdade. Hoje em dia, eu sei que muitos deles estão trabalhando só com convênio e não estão ganhando R$ 6.000 por mês, né? E que talvez agora, nesse momento, com as demandas da maternidade e tudo mais, eu em alguns momentos posso ter dificuldade de celebrar esses mais de R$ 6.000 por mês.
Só que não, esses 6.000 reais me fez conquistar, inclusive, o meu casamento, que está chegando aí em junho. Então, eu acho que o meu maior recado para vocês é celebrar as pequenas vitórias, mesmo que pareçam pequenas, e principalmente respeitar esse processo, porque as dificuldades fazem parte desse caminho e que vai te fazer chegar lá e muito mais, celebrar ainda mais o seu chegar lá.